Olá, hoje a gente vai conversar sobre um material bem denso, né? Sobre fundamentos epistemológicos na educação. Isso mesmo, um material que vai de Descartes até Freire, Morin e tenta ligar isso com a prática na escola. Exato. E já entrando na análise, um primeiro ponto que me chamou a atenção foi justamente essa conexão Hum, entre a teoria, que é bem profunda, e o dia a dia do professor. Como tornar isso mais, sei lá, direto, mais convidativo para quem está na sala de aula. Olha, isso é um ponto-chave, né? O texto faz um trabalho excelente em detalhar as implicações pedagógicas de cada teoria. Isso é, assim, muito bom mesmo. Sim, sim. Mas a linguagem ela se mantém muito acadêmica, sabe? Quase filosófica pura em vários trechos. Fica um pouco árido, talvez. Exato. E isso pode, talvez, criar uma certa distância para o educador que está lá na linha de frente, né? Tentando aplicar conceitos que são complexos na rotina. Como pegar aquela ideia e transformar em ação na aula de terça-feira, né? Isso. A ponte existe no texto, sem dúvida, mas ela podia ser assim mais fluida, mais fácil de atravessar, mais tangível, talvez. Faz sentido. E para fortalecer essa ponte, uma sugestão que me ocorreu foi, quem sabe, integrar exemplos mais vivos. Tipo o quê? Talvez pequenas vinhetas de sala de aula, sabe? Pequenos cenários. Uhum. Mostrar como as diferentes visões, racionalismo, empirismo, construtivismo, se manifestam ali, nas decisões do professor, ou até entram em conflito, né? Gostei da ideia. Usar talvez estudos de caso hipotéticos, curtinhos, ou até perguntas diretas para o educador refletir. Exato! Algo que puxe ele para dentro da discussão. Sim, sim. Por exemplo, né, depois de discutir o racionalismo com aquela ênfase na razão, aí você apresenta um cenáriozinho rápido. Contrastante, talvez. Isso, um professor focando só em exercício lógico e outro numa pegada mais empirista, botando a mão na massa, experimentando com material. Entendi. E com Vygotsky, por exemplo? Em vez de só definir a ZDP, a zona de desenvolvimento proximal, mostrar rapidinho como um professor poderia, sei lá, identificar e atuar ali numa aula de matemática ou de história. Dá um exemplo concreto de como ele faz a mediação. Exatamente, e usar uma linguagem que converse com os desafios reais, né? Perguntas tipo, como lidar com o erro do aluno olhando por Piaget? Ou, que tipo de pergunta um professor mais freiriano faria nessa situação? Tornaria a teoria mais ferramenta, né? Menos abstrata. Isso. São só ideias, claro, mas o objetivo é esse, diminuir essa distância que às vezes a gente sente entre o saber sábio e a prática vivida ali na escola. Legal. Um segundo ponto que a gente observou foi a estrutura. A organização do texto? A sequência das teorias é muito clara, bem lógica, segue uma linha histórica, mas talvez essa estrutura limite um pouco a chance de destacar contrastes e sínteses de forma mais explícita ao longo do texto. Entendi, não deixar só para o começo ou para o final, né? Isso, porque cada teoria é apresentada de forma bem delineada, quase num compartimento separado. É verdade, fica um pouco em blocos, né? Descartes aqui, Locke ali. Exato. As comparações e sínteses existem, claro, principalmente na introdução e na conclusão, e em pontos-chave, como na discussão sobre Kant, que tenta juntar as coisas. Sim, Kant é um bom exemplo de ponte ali. Mas essa estrutura mais linear pode fazer o leitor perceber as teorias mais como peças isoladas do que como, sei lá, partes de um grande diálogo. Um diálogo filosófico e pedagógico que é contínuo, né? E complexo, cheio de idas e vindas, de tensões. Perfeito. Falta talvez sentir mais essa dinâmica da conversa acontecendo no próprio texto. E como a gente poderia fazer isso na prática? Uma forma de enriquecer seria talvez tecer mais esses pontos de conexão, de contraste, de diálogo. Entre as teorias. Isso, entre elas, diretamente nas sessões ou nas transições entre uma e outra. Explicitar mais as tensões, né? As convergências, ou como uma teoria parece responder a algo que ficou faltando na anterior. Acho que isso daria muito mais dinamismo para a leitura, deixaria mais vivo. Poderia funcionar bem. Por exemplo, quando for introduzir o empirismo do Locke. Já fazer a ponte com Descartes. Exato.
Fazer uma referência direta, explícita. Olha, isso aqui se contrapõe àquilo que o Descartes disse sobre as ideias inatas. Boa. Ou ao apresentar Piaget, talvez conectar a visão interacionista dele como uma tentativa de superar o que ele via como limites, né? Tanto do apriorismo racionalista quanto do empirismo mais puro. Mostrar que ele não surgiu do nada, mas de um diálogo com o que veio antes. Isso, e usar mais frases comparativas mesmo, de forma recorrente. Algo como, enquanto para X a ênfase foi na razão inata, para Y a experiência sensorial era o ponto de partida. Ou, assim como Vygotsky, Piaget também via o sujeito como ativo, mas as ênfases deles no social e no individual eram diferentes em pontos-chave como... Perfeito. Deixar essas relações mais evidentes. Dependendo do formato final do material, talvez até um recurso visual, né? Um quadro comparativo resumido em algum ponto. Sim, poderia ser um complemento útil para visualizar essas relações complexas. A ideia central é essa: fazer o diálogo permear mais o texto. É isso, não ficar só nas pontas. E, bom, finalmente um terceiro ponto. Esse tem a ver com a conexão entre essas várias epistemologias e o objetivo maior que o texto parece buscar, que é o de uma educação emancipatória. Esse é um ponto forte do material, né? Especialmente no final. Sim, muito forte. Mas esse vínculo, essa linha da emancipação, talvez pudesse ser fortalecida e mais, digamos, distribuída ao longo de toda a análise. Entendi. Você acha que ela parece mais concentrada em certos momentos? Tenho essa impressão. A ênfase na dimensão emancipatória, que é super evidente quando se discute Paulo Freire, na conclusão geral, é crucial, é um ponto alto. Concordo. Mas essa perspectiva parece surgir com mais força ali e fica um pouco menos conectada, talvez, às análises mais, vamos dizer, neutras das teorias clássicas lá do começo. Racionalismo, empirismo, até Kant. Exato. O leitor pode ficar se perguntando, ok, entendi essas teorias mais antigas, mas como especificamente a compreensão delas se relaciona com essa busca por emancipação hoje? Fora a ideia geral de desenvolver o pensamento crítico, né? Faz sentido. A conexão mais direta com a emancipação, com a crítica social, poderia aparecer mais cedo e de forma mais consistente. Então, uma sugestão seria tentar articular isso, talvez de forma breve, mas constante. Articular o que exatamente? Como cada corrente epistemológica que foi discutida, ou mesmo os limites que a gente vê nela, pode informar ou pode ser objeto de crítica a partir dessa perspectiva emancipatória que o texto claramente valoriza. Ah, entendi. Não é transformar tudo numa leitura freireana, mas usar a lente da emancipação para interrogar todas as teorias apresentadas. Exatamente. Integrar esse tema da emancipação de uma maneira mais orgânica, mais pervasiva, que atravesse o texto todo. Gostei muito dessa ideia, porque aí a emancipação não vira só um capítulo final, mas um fio condutor real. Isso. Por exemplo, né? Quando discuti Kant e as tais estruturas a priori da sensibilidade, do entendimento. Aquelas que ele dizia serem universais. Isso. Poderia ter uma breve ponderação ali, mas será que essas estruturas são realmente universais e neutras? Ou será que elas mesmas são de alguma forma culturalmente situadas? E o que isso implica para uma educação emancipatória que lida com a diversidade? Exato. Ou ao abordar Piaget, questionar se a universalidade dos estágios de desenvolvimento não poderia ser, sei lá, matizada por contextos socioeconômicos diferentes, desiguais. E como isso impacta a ideia de um caminho único de desenvolvimento cognitivo, que seria relevante para a emancipação de todos. Perfeito. Ou ainda, como você mencionou antes, conectar mais explicitamente a crítica do Foucault sobre saber-poder. Com as discussões sobre seleção de currículo, avaliação, que aparecem em outras partes. Isso, como na transposição didática ou na pedagogia histórico-crítica. Perguntar, por exemplo, até que ponto a verdade sobre o que é um bom aluno ou qual conhecimento importa não é também um efeito de poder. São provocações importantes para quem busca uma educação libertadora. Sem dúvida. E, de novo, são só caminhos possíveis, né? Mas a ideia é tecer essa linha da emancipação de forma mais visível, mais ativa, através de todo o tecido argumentativo do material.
Bom, acho que exploramos bem, né? Demos uma boa olhada nesse material rico sobre epistemologia e educação. Sim, foi uma conversa produtiva. Então, só para recapitular os pontos principais. A gente sugeriu maneiras de tornar a conexão entre a teoria filosófica e a prática pedagógica mais vívida, mais direta. Usando exemplos, cenários, uma linguagem talvez mais próxima do cotidiano escolar. Isso, também exploramos formas de acentuar o diálogo e a comparação entre as diferentes correntes epistemológicas ao longo do texto, para não parecerem blocos isolados. Destacando mais as tensões, as convergências, as respostas de uma teoria para outra. E, por fim, discutimos como o fio condutor da educação emancipatória, que é um valor central do texto, poderia ser tecido de forma ainda mais integrada através da análise das diversas teorias. Exato. As sugestões específicas incluíram, então, usar exemplos concretos de sala de aula, incorporar mais frases e momentos comparativos entre as teorias e articular explicitamente como cada epistemologia pode ser vista ou criticada sob a ótica da emancipação. São apenas algumas possibilidades, claro, para fortalecer ainda mais um material que, como a gente disse, já é bastante robusto. Com certeza, tem muito valor ali. Esperamos que esta análise, essa nossa conversa, seja útil e fica sempre o convite, né? Sim, se o material for retrabalhado, gostaríamos muito de ver de novo para continuar essa reflexão. É uma reflexão muito importante sobre os fundamentos do conhecer em educação. Então fica o convite